Quero convidá-los nessa manhã a abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo 1, do verso 1 ao 5. Meu objetivo nessa manhã é ser mais pastoral e tratar de alguns assuntos que Paulo vai tratar nessa carta, e ele trata de forma profunda, magistral, bela, gostosa de se ler. Acompanhe comigo a leitura do verso 1 ao verso 5. Paulo e Timóteo, servos de Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Amém? Meus irmãos, eu tenho que falar daquilo que é muito recente para mim. Eu fui obreiro e comecei nesta casa sendo obreiro ali no bairro do Siqueira, uma congregação que estava fechada. E passei por ali, o Atos ainda não tinha nascido, ou seja, já são aí quase 13 anos, ou mais de 13 anos. E foi um tempo muito gostoso naquela congregação, depois de revitalização, depois de um tempo de mudanças. Nós saímos do Siqueira e fomos ali para o bairro próximo da Parangaba, um bairro ali próximo. Saindo de lá, eu fui para a Nova Jerusalém. Fui licenciado na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém e ordenado na Igreja Presbiteriana da Maraponga. Todas essas igrejas, elas fazem parte da minha caminhada pastoral e lembro com muita alegria de cada passo, de cada momento, de cada conversa, de cada amizade, inclusive gente que até os dias atuais tem um contato profundo comigo, que ainda me ligam, que ainda tem preocupações acerca da minha vida ministerial, da minha família. Gente que, de fato, pelo sangue de Jesus, se tornou irmão mais chegado mesmo. E, recentemente, pastoreei uma igreja que está no meu coração até os dias de hoje. Gente amada, gente que eu tenho um desejo de estar sempre próximo, como as minhas santinhas, a quem eu carinhosamente chamo a SAF, que ainda me ligam, que ainda ligo. Graças a Deus, o pastor Levi não é um pastor ciumento, né? Nunca reclamou da minha aproximação ainda com alguns irmãos. E é sempre gostoso quando passo ali em frente à igreja, no bairro de Fátima, e me lembro de algumas pessoas que trouxeram alegrias ao meu coração. Mas há momentos que na caminhada cristã, mesmo dentro de um ambiente de igreja, as lutas, elas são constantes. As dificuldades, elas fazem parte do ambiente da igreja, porque a igreja é composta de gente que, embora resgatados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, ainda estamos nós nesse ambiente ainda não totalmente redimido, mas está aguardando, como nos informa as Sagradas Escrituras, o dia da redenção. O dia em que todas as coisas de fato serão unidas a Cristo e tudo isso passará. E veja, irmãos, há lutas que eu mesmo fiz questão pela imaturidade de que elas existissem, lutas que ainda pelo temperamento ainda não tratado totalmente, me fizeram cair
em desgosto e lutas que irmãos trouxeram a mim, dores na alma, dores no coração, preocupações, me lembrando daquilo que disse o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, quando ele diz que, além dos temores, das lutas externas, ainda pesava sobre ele o cuidado com a igreja local, com os irmãos daquele local. Por que eu falo isso, irmãos? Porque essa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, ela tem tudo a ver com igreja, tem tudo a ver com gente, tem tudo a ver com liderança, tem tudo a ver com lutas e tem tudo a ver com um desejo da alma do apóstolo Paulo que essa igreja não perdesse aquilo que lhe é mais peculiar, aquilo que de fato unia os irmãos a Paulo e Paulo aos irmãos, a saber, a comunhão. A carta que o apóstolo Paulo escreve tem o objetivo exato de tratar lutas concernentes à comunhão. Mas antes de entrar na exposição, em algumas aplicações desses versículos que eu li, eu queria nos ambientarmos nessa manhã, queria colocar você dentro daquilo que Paulo escreve e dentro da própria questão da igreja de Filipos. Primeiro, ela era uma cidade da Macedônia, na região da Trácia. Ela foi fundada pelo pai de Alexandre Magno, a saber, o rei, ou na realidade Filipe, perdão. E é interessante, João Calvino, quando ele vai comentar acerca dessa carta aos Filipenses, João Calvino diz que as planícies daquela região, elas eram ilustres por duas ocasiões importantes na história. Primeiro, o local aonde Filipos estava, ela foi um local onde houve uma guerra e Pompeu foi vencido por César. Uma outra história fala que Bruto e Cássio também foram vencidos por Antônio Otávio. Ele está falando acerca das insurreições romanas, ou acerca dos conflitos dentro de Roma. E ele ambienta, ele começa a falar sobre Filipos, nos dizendo que aquela cidade tem uma ligação muito profunda com a sua história. E é interessante, irmãos, que Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, ele escreve no ano 64, talvez ali no final da sua prisão, ele está preso em Roma. E no final da sua prisão, ele escreve essa carta aos irmãos de Filipenses. Essa igreja ela é fundada, conforme Atos capítulo 16, do verso 4 ao verso 40, nos diz. E a plantação dela, a implantação dessa igreja, ela é importante na história da igreja por algumas ocasiões, na verdade, por alguns motivos importantes que levaram o apóstolo Paulo a fundar essa igreja, a pregar o evangelho nessa região. E ela é importante, primeiro, porque essa implantação, ou a plantação dessa igreja, ela é totalmente direcionada por Deus. O plano é divino. Quem dá a direção para que Paulo pregasse, implantasse ali uma igreja, é o próprio Deus. Capítulo 16 de Atos, do verso 4 ao verso 40, nos diz que Paulo estava querendo ir para uma outra região, Frígio, e aí o Espírito Santo diz para ele não ir, e aí ele ainda tenta ir para outro local, e na madrugada um varão macedônio aparece diante do apóstolo Paulo e diz assim: passe a Macedônia e nos ajude. O próprio Espírito de Deus dá ao apóstolo Paulo a direção para que o evangelho e a implantação dessa igreja acontecesse. Uma outra coisa marcante, um outro fato marcante nessa igreja, é que essa igreja ela é considerada por todos os teólogos uma igreja multirracial. Veja só, do verso 4 até o versículo 40, você vai perceber essa dinâmica de pessoas de vários locais sendo alcançadas pelo evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. A própria Lídia, a quem eu mencionei agora pela manhã, uma cristã piedosa asiática.
jovem grego, ou na realidade a jovem grega, que tinha um espírito nela que adivinhava, e ela ia atrás do apóstolo Paulo, dos demais irmãos, dizendo que eles eram homens de Deus, e foi liberta. Essa jovem, ela era grega. E o carcereiro, que era um cidadão romano, um homem que foi alcançado, não somente ele, mas toda a sua casa, pelo amor ou pelo Evangelho de Jesus Cristo. A terceira coisa marcante nessa igreja, nessa carta que o apóstolo Paulo escreve, é que ela é uma carta, ou uma das cartas mais belas do apóstolo Paulo. Eu desafio você a ler essa carta em casa. E por que ela tem esse traço? Por que ela é considerada por todos como uma carta bela? Eu gosto, na realidade eu respondo com as palavras do John MacArthur, quando ele diz que essa carta, ela tem um gosto e notas de alegria dentro dela. É uma carta, como o John MacArthur diz, ela tem notas de alegria, de esperança, de vigor, de ânimo, em cada capítulo dessa carta. Veja, irmãos, como eu disse, Paulo estava preso, mas a igreja estava passando por lutas. E essas lutas estavam relacionadas à quebra de comunhão e algumas heresias que estavam entrando dentro da igreja. O próprio judaísmo e tantas outras coisas estavam se infiltrando na igreja. E Paulo, pensando na comunhão, pensando no amor, e aí ele vai trazer à tona a sua relação com essa igreja. Inclusive, Paulo chega a dizer que essa igreja é amada por ele, de tal forma que ele chama ela de coroa minha e alegria minha. Tantas felicidades o apóstolo Paulo teve ali, que ele chega a dizer exatamente isso. E essa carta tem como propósito, primeiro, como eu já falei, manter a comunhão da igreja. Segundo, blindar a igreja das heresias de sua época. Primeiro, Paulo começa, verso 1, dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, verso 2, que a graça e a paz que a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É interessante, irmãos, diferente de algumas cartas que o apóstolo Paulo escreve, e as outras cartas, Paulo já começa defendendo o seu apostolado, mostrando quem é ele na história. Ele é um apóstolo de Jesus. Quando ele escreve para essa igreja, pela proximidade, pelas experiências que o apóstolo Paulo teve naquela comunidade, ele começa falando dele, de Timóteo, não como apóstolos, não como doutores, não como mestres, não como pós-doutores, não como apóstolos, mas ele começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Servos de Jesus Cristo. Veja, a primeira coisa interessante é que não há necessidade, e Paulo mostra, de mostrar o seu posto de apóstolo como as demais cartas. E por que o apóstolo Paulo tem esse objetivo inicial de mostrar não as suas credenciais, mas mostrar, primeiro de tudo, quem ele é e quem é Timóteo? Por causa dessa proximidade, porque não havia na igreja de Filipos nenhum tipo de ideia contrária ao apostolado dele, da sua liderança. Ninguém se levanta e questiona o apostolado dele. Ninguém nessa igreja se levanta e diz: você não é apóstolo, você não é pastor, você não é isso, você não é aquilo, para que ele viesse a defender as suas credenciais. Por isso ele já começa dizendo quem é ele: um servo de Jesus Cristo. E ele se chama assim. E a palavra servo, do grego doulos, que significa escravo,
Mostra exatamente esse desejo do apóstolo Paulo de não mostrar as suas credenciais, porque essas credenciais não são nada nesse momento diante dessa igreja. Mas ele quer mostrar que ele está, embora seja líder e apóstolo, em um posto muito maior do que as suas credenciais. Embora a palavra escravo, doulos, ela mostre uma posição de inferioridade, Paulo está nos dizendo que essa inferioridade, ela ainda é maior do que aquilo que as pessoas achavam ser maior, saber os títulos do apóstolo, as suas credenciais. E ele mostra exatamente isso. Ele está nos dizendo com essa palavra que ele não é simplesmente um servo ou escravo, mas ele está ali, mesmo como líder, para servir aquela igreja. Ele está escrevendo a esses irmãos, mostrando que ele e Timóteo, embora sejam servos de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, sabe, o apóstolo Paulo, ele está ali como um escravo para servir aquela comunidade. Ele está ali na mesma posição de Jesus Cristo de Nazaré, que não veio para ser servido, mas para servir. Por isso ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, e aí ele diz a quem ele está endereçando essa carta, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ao afirmar que ele está enviando essa carta, na realidade, ele vai saudar os irmãos, e ele chama todos os irmãos daquela igreja, e aí ele coloca os bispos, os diáconos, como santos, numa demonstração clara de gente piedosa, de gente amorosa, de que aquela igreja era composta por irmãos, inclusive as suas lideranças, que entendiam claramente a saudação inicial do apóstolo, que essa liderança e todos aqueles irmãos eram pessoas que eram entregues a Jesus Cristo de Nazaré de tal forma que eram irmãos amorosos, gente piedosa, gente que fazia parte de uma comunhão profunda e que trouxe ao apóstolo Paulo uma alegria em sua alma por ser parte daquela igreja. E é interessante que ele faz questão de localizar geograficamente os crentes dessa carta. Veja, ele diz assim: bispos e diáconos que vivem em Filipos. Por que Paulo faz questão de localizar geograficamente os irmãos dessa igreja? Primeiro, porque essa cidade era uma cidade vaidosa. Lembra? Paulo está dizendo que ele é o quê? Escravo, servo, uma pessoa humilde, desprendida de todos os seus títulos, uma pessoa que não está envelopada com as questões comuns da vida relacionadas à sua grandeza, mas ele está numa situação de simplicidade, um servo, e ele faz questão, porque essa cidade era uma cidade colônia do Império, era uma cidade que falava fluentemente o latim, era uma cidade que foi colônia imperial, e assim Paulo chama os crentes daquela igreja a viverem de forma humilde. Quando Paulo vai em algumas cartas defender o seu apostolado, as suas credenciais, ele os fala porque ele está dizendo assim: olha, eu não sou qualquer pessoa não, mas essa igreja, Paulo está lembrando acerca da necessidade de viverem de forma humilde, servos um dos outros, gente que se preocupa com a vida do outro. Uma igreja em que a liderança se envolvia de tal forma que às vezes havia uma dificuldade de saber quem era quem, porque estavam a serviço do reino e a serviço uns dos outros.
Por isso, Paulo faz questão de localizar geograficamente esses irmãos. Embora a igreja, na realidade a região fosse uma região vaidosa de pessoas que ligavam para títulos e credenciais, Paulo mostra à igreja a sua posição de servos humildes em nome de Jesus. E aí ele vai falar de pastores e diáconos, a palavra bispo, presbítero, e ele vai falar para esses irmãos que estão na supervisão e na administração que eles também são servos e que devem ser escravos, humildes, que servem uns aos outros e a Cristo Jesus. E aí, irmãos, essa igreja, ela tem uma paz. Acompanhe comigo o verso 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ao afirmar isso, Paulo está dizendo que a paz da igreja, ela está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. A segunda coisa que nós vamos ver, segundo ponto, é qual é a relação do apóstolo. A relação do apóstolo se manifesta em palavras e atitudes para com esses irmãos. Primeiro, ele faz uma saudação teológica, embora cercada de humildade, de simplicidade. Depois, ele vai mostrar que a sua relação se manifesta com palavras e atitudes. Dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo dá graças a Deus por essa igreja. Ele agradece, primeiro, porque ele lembra daquela igreja e lembra dessa igreja com alegria. Dou graças a Deus por tudo que lembro de vocês. Uma igreja solidária, uma igreja que não trouxe desgosto ao apóstolo, uma igreja que não competia, uma igreja que não queria saber das credenciais do apóstolo Paulo e muito menos se levantou o acusando de não ser apóstolo. E esse tempo de Paulo nessa cidade com esses irmãos fez com que ele na prisão se lembrasse deles com alegrias. Eu me lembro eu me lembro alegremente de vocês e eu dou graças a Deus por tudo isso, porque eu me lembro de vocês com alegria. Ele ora por essa igreja com súplicas, ele reconhece o valor dessa igreja. Ele diz no verso 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Mesmo estando preso em Roma, Paulo tem notícias de que aquela igreja continua fiel ao Senhor. Mesmo estando encarcerado, Paulo tem notícias de que aquela igreja não negociou a sua fé, os seus pontos doutrinários, não negociou aquilo que é mais importante, a pregação do Evangelho de Jesus. E ele diz, eu dou graças a Deus, porque vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Uma igreja atuante, uma igreja que estava envolvida, uma igreja que estava nas praças, uma igreja que discipulava, uma igreja que fazia parte dos projetos do apóstolo Paulo dentro daquele local. E Paulo dá graças a Deus por essa igreja. Meus irmãos, eu queria trazer nessa manhã, na realidade, fazer 3 aplicações simples. Primeiro, como é que nós trazemos paz à igreja? Lembre-se que o apóstolo está lutando junto com os irmãos para que a comunhão não fosse quebrada. Lembre-se que o apóstolo está lutando com os irmãos para que heresias não entrassem na igreja. Ele envia essa carta para lembrar os irmãos sobre diversas coisas, dentre elas o valor da comunhão, dentre elas não negociar a fé, os pontos doutrinários. E essa carta e esses versículos iniciais, elas nos mostram, primeiro de tudo, como nós devemos manter ou trazer a paz para a igreja.
Há momentos na igreja em que o barco está balançando mesmo, que o vento bate, o vento da incredulidade, o vento das lutas. Tem irmãos que talvez nesta manhã estejam aqui passando por lutas que não tem como descrever. Mas há momentos em que a igreja também balança. Há momentos em que o inimigo de nossas almas tenta, de todas as formas possíveis, quebrar a comunhão da igreja. Trazer inimizades. Inimizade quem trouxe foi o inimigo de nossas almas. E em Cristo, além de sermos reconciliados com Ele, conosco somos reconciliados uns com os outros. E a primeira coisa que nós devemos fazer para manter a paz na igreja, ou para trazer a paz para a igreja, é lembrando de quem nós somos. Somos escravos, irmãos. Servos de Jesus Cristo. E nada mais, e nada menos do que isso. Quando nós entendemos quem nós somos no reino de Deus, quando nós entendemos que nós temos um dono, um Senhor, quando nós entendemos que nós fomos comprados para sermos escravos de Cristo, quando nós compreendermos essa verdade, nós vamos entender que o nosso papel dentro da igreja, além de servir a Jesus Cristo de Nazaré, é servir uns aos outros. É fazer com que a vida do outro dentro da igreja se torne mais fácil. É fazer com que a vida do outro dentro da igreja se torne uma alegria, seja um momento de paz, de alegria. Embora tenha dificuldades, embora tenha lutas, os nossos temperamentos são diferentes, nosso DNA é diferente, nossa educação é diferente. E às vezes dá conflito. Mas mesmo diante desse conflito, ele só vai perpetuar se nós não entendermos quem nós somos. E essa palavra não é apenas para você que está aí sentado, é para nós que estamos desse lado também. As nossas credenciais, elas servem apenas para calar a boca de muita gente, e nada mais do que isso, mas ela não tem qualquer tipo de preciosidade no céu. O que serve mesmo é o que somos em Jesus, escravos, que devemos nos revestir de simplicidade, de humildade, de vida comum dentro da igreja. Já pensou? Você quer acabar com confusão na igreja? Comece a servir o outro. Você quer manter a paz da igreja? Siga servindo uns aos outros. No dia que eu entendi que a minha presença estava dividindo uma igreja, eu saí. Não dava mais. Nós temos que compreender isso. Devemos manter esse laço importante da irmandade, queridos. E é interessante que Paulo diz assim, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo está prezando a relação entre a igreja e a liderança. Entre a liderança e a igreja. Todos, líderes e igrejas, são servos de Jesus e estão aqui para servir uns aos outros. Nada mais do que isso. Nós mantemos a paz na igreja, entendemos, primeiro, que somos escravos, segundo, aonde nós estamos. Nós estamos em Cristo, amém? Eu e você fomos comprados. Uma vez eu presenciei uma briga de 2 jovens na igreja, foi hilário isso, gente. E aí, no auge da discussão, o rapaz disse assim para a moça, eu ainda era jovem, nem no seminário estava. E aí o rapaz disse assim para a menina, tomara que lá no céu tenha várias ruas,
Porque na hora que eu te encontrar em uma rua de ouro, eu vou para outra rua de ouro, que eu não quero ver você. E eu disse, no céu não tem inimizade? Não tem. Nós estamos em Cristo. E estar em Cristo Jesus aponta para muitas coisas. Dentre elas, a nossa salvação, a nossa justificação, a nossa santidade, a nossa vida. E ó, irmãos, Paulo fala exatamente isso. Todos os santos que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é que eu e você somos, apesar de todas as nossas diferenças? Santos em Cristo Jesus. Do seu lado está sentado uma santinha, do outro talvez um santinho. Gente comprada, gente remida pelo sangue de Jesus. Se você não acredita, comece a olhar para ele ou para ela, nem que seja pela fé, como um santo, separado de Deus e por Deus. Amém? Nós mantemos a paz ou trazemos a paz à igreja, lembrando sempre quem é a fonte de toda paz. A fonte de toda paz está na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré e nada mais. Não se resolve problemas de comunhão na psicologia, não se resolve problemas de comunhão na psiquiatria, não se resolve problemas de comunhão na psicanálise, não se resolve problemas de comunhão dizendo assim, tudo bem, estamos resolvidos aqui, mas fica por aqui. Isso não é comunhão. Resolve-se o problema da comunhão olhando para a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Como? O mundo em inimizade com Deus. Inclusive eu e você éramos, por natureza, filhos da ira, inimigos de Deus. E o que é que Jesus Cristo faz? Morre, vai à cruz do Calvário. Ele, o santo, o justo, aquele que não tinha pecado, se torna pecado, para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com os irmãos. Essa é a verdade do Evangelho. Segunda aplicação. Primeiro, como trazer paz à igreja, lembrando que somos escravos, prezando a relação entre liderança e igreja e liderança. Entendemos que estamos em Cristo e entendendo que toda a questão da comunhão e toda a fonte de paz da igreja aponta para a pessoa de Jesus. Ele é o único que pode resolver essas questões e aquele que realmente a quem realmente podemos olhar. Segundo, como deve ser o clima dentro de uma igreja? Não me lembro exatamente há quantos anos atrás, mas tem muito tempo. Eu digo que tem muito tempo porque na época nem crente eu era. Então tem muito tempo. Uma igreja numa determinada região metropolitana começou a brigar. E a briga era por liderança. Quem iria ser diácono, presbítero e aquela coisa toda que a gente já sabe. Daqui uns dias aí, a igreja vai entrar nesse processo. Não de briga. Os presbíteros e diáconos. Irmãos, e a discussão, a briga foi tão grande, que saiu no jornal do Meu Dia. E aí o cara foi para lá para filmar e, pasmem, ele conseguiu filmar a cadeira voando para um lado e para o outro. Gente se batendo, gente jogando a cadeira para um lado, gente jogando a cadeira para o outro lado, clima de guerra. E há igrejas em que o clima de fato é pesado. Ela se sustenta apenas na cruz. Ela se sustenta porque Jesus é o dono dela. Mas há igrejas em que é complicada até para você se aproximar de um irmão, de uma irmã. Mas como é que Paulo nos fala acerca da igreja, ou como deve ser o clima dentro da igreja? Primeiro,
Acompanhe comigo, Paulo, lá no versículo 3, diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês. Olha que coisa importante. Paulo está preso, ele está agradecendo a Deus, mas o seu agradecimento não é assim, não. Graças a Deus que eu saí dessa igreja. Graças a Deus porque eu estou longe do irmão fulano de tal, longe da irmã fulano de tal. Não, Paulo diz assim: eu dou graças a Deus por tudo que lembro de vocês. Que experiência Paulo tem naquela igreja. Por isso que ela é uma carta que tem um tom charmoso. Ela pode ser considerada, inclusive, a carta do amor. Ela é graciosa, ela fortalece. Você vê o apóstolo Paulo, eu não sei você, mas quando eu leio isso aqui, eu vejo Paulo sentado atrás das grades, mas sorrindo, escrevendo, lembrando aqueles irmãos. A primeira coisa que nós devemos fazer para manter um clima, ou como deve ser o clima da igreja, é produzindo alegria uns com os outros. Produzindo comunhão. Produzindo paz. Sendo humilde. Se errou, peça perdão. Se você magoou o irmão, seja corajoso o suficiente para pedir perdão. Você foi corajoso para magoar, seja corajoso para pedir perdão. O clima dentro da igreja deve ser um clima de alegria. Nós devemos produzir uns na vida do outro, dentro da igreja, juntamente com o outro, paz. Facilitarmos a vida uns dos outros na igreja. Facilitarmos a caminhada cristã uns dos outros dentro da igreja. Paulo se lembra com alegria, ele é um líder. Irmãos, das duas umas, em igrejas problemáticas. Ou o pastor machuca a igreja, em alguns casos a igreja machuca o pastor. Em ambos os casos, a igreja se torna pesada, de difícil caminhada. Não dá. Mas Cristo não resgatou a sua igreja para que esse clima reinasse. Deve ter esse clima. Você lembra do irmão, lembra com alegria. Você lembra do outro, apesar dos problemas, lembra da alegria porque perdoou. E aqui lembrar com alegria é lembrar sem amargura. Lembrar com alegria é porque é uma igreja de perdão, é uma igreja missionária, é uma igreja alegre. O pastor fez uma carta certa vez, se despedindo da denominação a qual ele serviu por mais de 20 anos. Eu estava no dia que essa carta foi lida. Jovem, recém-ordenado. E algumas palavras naquela carta de despedida me deixaram com medo. Eu já sentei com irmãos que foram profundamente machucados por sua liderança, desacreditados, execrados. O clima dentro da igreja deve ser um clima de alegria, onde nós lembramos uns dos outros com alegria na alma. Toda vez que eu olho para a Detinha, eu já me lembro do sorriso dela. Toda vez que eu me lembro do Cláudson, eu já me lembro da voz. Toda vez que eu lembro de alguns irmãos, eu já lembro com esse tom de alegria. Não é à toa que eu chamo o Rangel, estamos no discipulado de Range. Não sei porquê, mas é Range. Me lembro de muita gente aqui já na igreja, em tão pouco tempo, que traz paz ao meu coração e alegria de estar aqui reunido com vocês, terça e domingo. Esse é o clima da igreja. Lembrar dos outros com alegria.
Segundo, o clima dentro da igreja, além de ser um clima de produção de alegria, ela deve ser um clima onde a igreja tem um desejo profundo de orar uns pelos outros. Você já orou por quem hoje dessa igreja? Você ora por quem dessa igreja? Desafiei você, irmão, a terminar o culto, pegar o Júlio que está sentado ali no último banco dessa fileira, um adolescente que está passando por um problema, e ir lá orar por ele. Ore uns pelos outros. Não ligue só para falar mal do pastor, para reclamar do culto, para falar mal disso, mal daquilo. Ligue para orar. Vamos orar uns pelos outros. Sabe, a gente encontra defeito em tudo, irmão. Crente insatisfeito é um negócio complicado. Crente insatisfeito vê problema em tudo, vê mosca onde não tem, sente cheiro, sente, na realidade, um fedor aonde não tem. Você já viu a igreja feder? Não fede. A igreja, além de estar todo mundo perfumado, exala o bom perfume de Cristo. Ore uns pelos outros. De vez em quando eu ligo para alguém, estou orando por você, quero orar por você. Vez ou outra eu encontro alguém que quer orar por você, quer orar com você. Outro dia os meninos aí do discipulado foram aqui para o pátio aqui, orou para o fulano, orou para o ciclano, ligou para a liderança para orar. Nós devemos incentivar a oração uns pelos outros. Uma igreja, uma marca de uma igreja feliz, unida, é a oração. Paulo diz exatamente isso, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vocês em minhas orações. Eu oro por gente que me dá problema, não vou orar por você que não dá. Eu oro por você que dá problema, eu oro por você que não dá problema. Nós oramos pela igreja, a igreja deve orar uns pelos outros. Marca da igreja é a oração. Uma das coisas que me traz tristeza é o culto de terça-feira às vezes. Parece aquele texto lá de Apocalipse. O remanescentezinho. Pouca gente, mas vem. E tem gente que é figurinha carimbada, irmão. Está aqui toda terça-feira, faça chuva, faça sol, orando. Orando. Eu já sei até onde o Roberto senta, toda terça-feira, o banco que ele senta. Porque quase toda terça-feira, se não toda terça-feira, o Roberto está aqui. Eu sei aonde muita gente que está na terça-feira senta. A oração é a marca da igreja. Nós devemos orar uns pelos outros. Ore por mim. Ore pela Daça, ore pelo Aço, ore pela Febe. Vão passar 7 dias sem a minha presença. Ontem a Daça chorou. Papai, o avião vai cair, oh, meu Deus do céu. Aí eu brinquei, eu disse para ela e para a Febe, para o Atos, para minha cunhada, se cair, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou estar de frente para o Senhor. Aleluia. Segundo, vocês vão ganhar uma indenização, paga todas as contas. Amém? Então ore por eles, ore pela família do pastor Eliseu, ore por todo mundo. Glória a Deus por isso, irmão. Terceiro, essa igreja, ela coopera, e ela tem a cooperação como uma marca saudável e profunda dentro dela. Veja, Paulo diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa igreja era uma igreja feliz porque tinha comunhão. Essa igreja era uma igreja feliz porque ela orava. Essa igreja era uma igreja feliz porque ela cooperava com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Eita, igreja arretada, irmão. Crente que não trabalha, dá trabalho. Crente que não se envolve com a obra, se envolve com um monte de coisa. Crente que não milita, vai ser tragado.
se envolva, coopere. Nós estamos aí com uma contagem regressiva aí dos 140 anos da igreja, tem muita coisa até lá, querido. Nós estamos com um projeto sobre discipulado, evangelismo, aonde você está inserido? Você já deu o seu nome aí, meu irmão? Para o SCC? Você já chegou aí dizendo, eu quero ser discipulado? Você já chegou aí dizendo, eu quero ser pastor e quero ser enviado para o seminário? Você já chegou e disse, eu quero me envolver, eu quero cooperar com o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré? Aonde você está? O que você quer fazer? A marca dessa igreja, Paulo diz, é que os irmãos estavam envolvidos. Amém? Meus irmãos, essa é a igreja que o apóstolo Paulo tanto ama. Primeiro, uma igreja que tinha paz. Segundo, uma igreja que tem um clima adorável dentro dela. Terceiro, uma igreja envolvida, uma igreja de cooperadores. Que Deus nos levante, que Deus nos ajude, que o Senhor use a sua vida para trazer alegria uns para os outros. Que Deus te use para orar pelo irmão da direita e da esquerda, de trás e da frente. Que Deus te use sendo um cooperador em sua obra. Tem muita coisa aí, irmão. Fortaleza está aí. Tem um monte de gente que quer ouvir o Evangelho através da sua vida. Não sei como, mas Ele quer te usar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.